Boa noite, somos alunos da Universidade Federal do Pará do curso de Engenharia de Bioprocessos. O seguinte trabalho foi requisitado pelo professor Dr. Newton Muto e os discentes responsáveis são Giovana Beatriz Santos da Costa, Natália Lobato Moraes, Salomão Braga Santos e eu, Valéria Alves Chaves. O trabalho a seguir foi dividido nas seguintes etapas: introdução, projeto, desenvolvimento do projeto, estratégias de produção e conclusão. Aqui na introdução esclareceremos porque esse projeto visa a substituição do plástico por bioplásticos. O plástico, sendo derivado do petróleo, um recurso não renovável, precisa de alternativas futuras. Mas, além disso, ele também é um problema ambiental atual, colocando em risco não só os animais marinhos, que muitas vezes acabam presos ou asfixiados por ele, mas também as pessoas de forma geral, já que muitas vezes esses plásticos acabam dentro de bueiros, provocando entupimento e alagamento dentro das cidades. Então, através da bioprospecção, foi possibilitado descobrir compostos que possam produzir esse mesmo ou um material semelhante, só que muito mais biodegradável, que cause menos danos à população em geral, de animais e seres humanos. Sendo o nosso estado um grande produtor de açaí, no caso, o maior deles, e apresentando uma grande diversidade biológica, é muito útil que esse projeto fale sobre a produção de bioplásticos a partir de uma matéria-prima tão abundante nele. É foco do projeto também desenvolver a região para ser um polo industrial sustentável, que gera economia, mas não causa danos ao meio ambiente. Assim, o título do projeto é a produção de bioplástico a partir de lipídios neutros de células de cultivo advindas do fruto do açaí. Bem, a proposta desse projeto é uma alternativa desenvolvida por Pantoja em 2017, que identificou duas cepas, PMT11 e PMT9, provenientes de frutos de açaí que produzem lipídios neutros em um período de 18 horas, com concentração de 52% e 23% de matéria seca celular, respectivamente. Bem, a proposta desse projeto é, de forma geral, desenvolver um processo de produção e extração de lipídios neutros, bioplásticos, por rota biotecnológica. Mais especificamente, tem a avaliação do percentual da produção de lipídios neutros em condições padronizadas, o desenvolvimento de estratégias de cultivo de cepas produtoras de lipídios neutros, utilizando substratos de baixo custo, a aplicação dos métodos de extração de lipídios neutros mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Bem, na tentativa de solucionar o problema de materiais à base do petróleo, a indústria desenvolveu outros tipos de biopolímeros de base biológica, porém 100% biodegradáveis. Entre eles, nós temos os PHAs, polihidroxialcanoatos. Eles são poliésteres lineares produzidos por bactérias e plantas a partir da fermentação de açúcares e lipídios. Sua produção é feita pelos micro-organismos, pelo metabolismo secundário dos micro-organismos, e sua principal função é servir como reserva energética da fonte de carbono. Os PHAs são lipídios neutros insolúveis em água e, quando produzidos no citoplasma das células bacterianas, se agrupam em grânulos de formato e tamanhos distintos, o que não afeta a aptidão fisiológica primária do micro-organismo. O principal pH que vai ser tratado aqui é o pHb, que é o poli-3-hidroxibutirato. Ele tem destaque entre os biopolímeros devido às duas principais características, a termoplasticidade e a biodegradabilidade. A termoplasticidade é a habilidade de um componente de, após sofrer aquecimento, ser manipulado em outros formatos. E sua biodegradabilidade consiste em ele se degradar na natureza sem causar danos ao ambiente e de forma rápida. Ele se insere no ciclo bioquímico do carbono e é produzido a partir de fontes renováveis. E tal propriedade classifica, portanto, o PHB como biopolímero biodegradável, gerando interesse comercial e socioeconômico ambiental. O PHB possui um ciclo de vida muito curto, então ele pode ser degradado em poucos meses, o que é um dos grandes interesses ambientais dele.
Mesmo com a alta relevância e diversidade das aplicações dos bioplásticos, podemos perceber que essa matriz ainda é pouco explorada economicamente quando comparamos com plásticos derivados do petróleo. E o principal motivo para isso seria o alto custo de produção. Dessa forma, podemos perceber que são necessárias diversas estratégias de produção para baratear sem a perda da qualidade do produto. E uma dessas estratégias que nós listamos seria a obtenção de um substrato de baixo custo, visto que 50% do custo da produção do PHA dependeria da matéria-prima. Portanto, a utilização de novas fontes de carbono mais baratas seria extremamente desejável. E o uso de substratos de baixo custo já foi utilizado por diversos autores na literatura, como Bollier, Gomes, Fukui, Doi e Marangoni. E eles desenvolveram essas estratégias de produção do bioplástico justamente utilizando, por exemplo, melaço, soro de leite e óleos vegetais, que são considerados substratos de baixo custo. E outra estratégia seria o método de extração do pH a partir da biomassa bacteriana. Como exemplo, temos a extração líquido-líquido com solvente orgânico, que é a mais utilizada devido à aplicação fácil, a baixa degradação também e uma pureza elevada do produto que é extraído. No entanto, quando são adicionados solventes tóxicos e voláteis para a extração desse pH, acabamos tendo uma contradição quando os biopolímeros serviriam justamente para representar alternativas ambientais mais sustentáveis e enquanto isso estaríamos utilizando solventes tóxicos. Então, realmente são necessários outros métodos e já existem outros métodos sendo empregados, como também listamos aí digestores químicos com dodecil, sulfato de sódio, hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio. E a extração por fluidos supercríticos, o uso de digestores biológicos contendo enzimas ou células, a aplicação de métodos mecânicos como homogeneizador, alta pressão e ultrassom, enfim, entre outros métodos. Podemos concluir então que o objetivo principal do trabalho é a produção de um bioplástico advindo do fruto do açaí. Esses bioplásticos são lipídios neutros, esses lipídios são produzidos pelas cepas já padronizadas do açaí que estão no laboratório, de onde o trabalho começou a ser escrito. E esses bioplásticos vão servir como uma alternativa, para substituir alguns plásticos, como canudos, copos descartáveis e sacolas, e até mesmo substituir bioplásticos que estão sendo produzidos, mas que ainda possuem alto custo de produção. Então, o açaí existe em grande abundância aqui na região norte e iria desenvolver sustentável e economicamente a nossa região metropolitana de Belém do Pará, se a pesquisa, se o projeto fosse para frente. Muito obrigada pela atenção.